Quando falamos em descomplicar a síndrome do intestino irritável, a gente lembra da abordagem do caminho terapêutico, que é o início de uma consulta. Logo depois, a gente vem para uma abordagem clínica, inicialmente orientação do estilo de vida e falamos sobre dieta. O que nós vimos hoje é a dieta de exclusão, vamos excluir tudo de glúten, tudo de lactose, porque tudo está virando anti-inflamatório. E eu gostaria de saber de você, Barbucci, dieta low food maps para todos os pacientes com síndrome do intestino irritável, resolve tudo? Acabou? Muito obrigado pelo convite de novo, então, Fábio. Na verdade, né, eu vou começar a minha explicação aqui dizendo que se eu oferecer a mesma dieta para 100 pacientes, eu vou ter 100 diferentes respostas a essa dieta. Portanto, a dieta ela precisa ser individualizada para cada um dos nossos pacientes. A dieta dos FODMAPs talvez seja a dieta no intestino irritável mais famosa, mas se a gente vai ver as evidências que a gente tem com a dieta pobre em FODMAPs, as evidências não são tão robustas como parecem ser, né? Existem vários trabalhos que dizem que não se tem resposta nenhuma com a dieta pobre em FODMAPs, outros mostram respostas extraordinárias. O fato é que cada paciente vai responder de uma maneira diferente à dieta pobre em FODMAPs. Às vezes a gente acha que só tem a dieta pobre em FODMAPs para tratar a síndrome irritável. Isso não é verdade. A gente sabe que a dieta é importante. 60%, 70% dos pacientes relatam alguma melhora em alguns sintomas ou sinais da síndrome quando a gente interfere na dieta deles. Mas não necessariamente precisa ser uma dieta pobre em FODMAPs. Uma dieta por exemplo, uma dieta equilibrada talvez seja a resposta mais adequada. Restringindo, é claro, o excesso de consumo de frutas e de vegetais, restringindo, por exemplo, o consumo de cafeína e gorduras, mas mais do que isso, restringindo os alimentos que o paciente de fato refere que passa mal. Então, muito mais importante do que qualquer dieta pré-concebida ou pré-fabricada é um diário alimentar bem feito. A gente costuma falar nas nossas apresentações que os alimentos eles podem alterar a fisiologia do intestino por vários mecanismos, né? Existem mecanismos osmóticos que podem mudar a nossa função intestinal causada pelos alimentos. Os alimentos podem interagir diretamente com células neuroendócrinas do nosso intestino e interferir na produção de inúmeros neurotransmissores e hormônios. Esses alimentos eles são fermentados, né, pela microbiota intestinal e dependendo do tipo de microbiota, o produto dessa fermentação é diferente. Isso pode levar a diferentes tipos, por exemplo, de gases que vão ter diferentes respostas no que diz respeito à alteração do ritmo intestinal. Diferentes ácidos graxos de cadeia curta são produzidos e isso modula o pH intracolônico. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles passam a barreira intestinal, podem até modular, por exemplo, o funcionamento direto do nosso cérebro. Existem receptores para ácidos graxos de cadeia curta nas fibras aferentes vagais. Existem receptores para ácidos graxos de cadeia curta em várias células neuroendócrinas e também em células dendríticas, ou seja, modula também a produção de vários hormônios e a própria resposta inflamatória encontrada em pacientes com têm síndrome de intestino retável. A capacidade de digestão de diferentes carboidratos varia de pessoa para pessoa, a capacidade de produção de lactase, sacarase isomaltase, a capacidade que eu tenho de absorver frutose e outros monossacarídeos, especialmente o tipo de microbiota é importante. Diferentes pessoas têm diferente microbiota e diferentes microbiotas têm diferentes preferências alimentares do mesmo jeito que nós temos. Portanto, não necessariamente uma dieta não fermentativa como a dieta de FODMAPs vai funcionar para todos os pacientes. E uma coisa extremamente importante quando a gente fala de dieta e síndrome de intestino irritável é a gente buscar uma melhoria da qualidade de vida dos nossos pacientes. Isso passa, é claro, por controle dos sintomas, né? Mas passa também pela socialização do paciente. Dietas muito restritivas acabam trazendo um problema de socialização extremamente importante, né? O paciente acaba restringindo inúmeros alimentos, o que faz com que ele, quando sai com os amigos, não consiga comer as mesmas coisas, escolha restaurante, escolha momentos diferentes para sair de casa. Dietas muito restritivas são mais caras e o impacto econômico na grande parte da população é importante.
Além disso, dietas muito restritivas podem ter um impacto nutricional, não só modulando, por exemplo, a microbiota, vários dos formiméticos, por exemplo, são pré-bióticos, né? Mas também interferindo no aporte de vitaminas e de oligoelementos que pode ser prejudicados em dietas muito restritivas. E cada vez mais a gente fala na parte psiquiátrica relacionada com dietas muito restritivas. Essa busca pela alimentação saudável pode deixar o paciente neuroticamente instável em busca do alimento ideal. Isso a gente chama de ortorexia. Mas, principalmente, o que a gente chama de ARFID, que é um diagnóstico psiquiátrico recentemente introduzido para nós gastroenterologistas, e que é um acrônimo em inglês para Avoiding Restrictive Food Intake Disorder, que basicamente é o medo do paciente comer, né? Então, os pacientes ficam literalmente agoniados, ansiosos, olhando para o alimento antes de ingerir e acabam passando mal, às vezes, antes de ingerir o alimento, né? Quando os nossos pacientes começam a escolher demais a dieta, quando começam a ter algum sintoma de ansiedade próximo da refeição, é importante que a gente pense, inclusive, no desenvolvimento do ARFID e encaminhe esses pacientes, eventualmente, até para tratamento psiquiátrico. Então, o segredo aqui é a individualização da dieta, né? É entender quais são os alimentos que de fato fazem mal, quais são os alimentos que de fato não fazem mal para determinado paciente. Eventualmente, a busca por esses alimentos pode depender de alguns exames. Eu acho que talvez a lactose seja um problema para o meu paciente. Posso fazer um teste de hipolactasia genético, ou posso fazer um teste de tolerância à lactose, ou simplesmente eu tiro a lactose e vejo como o paciente se apresenta sem a lactose. Lembrando que o leite, apesar de ser um culpado aí em várias situações clínicas, né? Ele é um baita de um alimento, bastante rico em vários nutrientes, essencial para determinadas faixas etárias. E nem sempre a lactose é o problema do leite. Às vezes o problema é, por exemplo, uma intolerância à proteína do leite. Eventualmente é a natureza mais gordurosa de um leite, por exemplo, né? Então, às vezes, por exemplo, eu posso orientar a dieta do meu paciente também baseado, isso é extremamente importante, se existe ou não existe supercrescimento bacteriano do intestino delgado associado. Isso, para mim, é muito importante antes da gente restringir qualquer tipo de dieta. O supercrescimento pode fazer com que haja fermentação de vários carboidratos antes que eles sejam quebrados ou antes que eles sejam absorvidos, né? Eventualmente, um indivíduo com um bom supercrescimento pode ter intolerância à lactose mesmo tendo lactase. Às vezes não dá tempo da lactase digerir a lactose que o paciente ingeriu. As bactérias podem fermentar isso antes que a lactase funcione. Isso vale também para a frutose, vale especialmente além da frutose para os polióis, né? Xilitol, sorbitol, maltitol, manitol, que são monossacarídeos presentes em vários alimentos e que podem gerar intolerância, especialmente quando existe supercrescimento ou quando existe algum comprometimento da saúde, vamos dizer assim, dos enterócitos. Praticamente, alguns trabalhos mostram que, por exemplo, um teste respiratório alterado para sorbitol, ele só ocorre quando você tem lesão da borda de escova. Sim. Né? Então, tem várias coisas que são importantes a gente considerar. Extremamente importante a gente também mencionar que a orientação dietética, ela pode depender de alguns exames mais simples, intolerância à lactose, eventualmente o teste para tolerância à frutose, mas eu sou completamente contra os testes que se desenvolvem por aí, por exemplo, para IgG contra alimentos, né? Com certeza. São testes caros, em que encarecem o diagnóstico, né? Sem alimentos. Isso. E isso acaba trazendo, além de uma maior chance de você mandar uma dieta muito restritiva, né? Neurose do paciente. E não tem qualquer evidência que, de fato, os testes de IgG tenham algum impacto na condição de pacientes que têm qualquer tipo de suspeita de intolerância alimentar. Mesmo os testes para IgE para alimentos, que são o RAST, o PRIC, e eventualmente os testes de imunidade celular, como os PET testes, eles podem ser úteis, mas quando o paciente tem algum sintoma cutâneo ou respiratório associado. Especialmente os PET testes podem ser úteis na orientação de dietas ricas, por exemplo, ou quando há história de reação, por exemplo, ao cromo, ou ao níquel,
ou a cobalto, que estão presentes em vários alimentos. E alguns trabalhos italianos mostram que esses testes podem orientar, então, em restringir os alimentos, por exemplo, ricos em níquel, e isso poderia trazer algum benefício para os nossos pacientes. O futuro, na verdade, dos testes para pesquisa vamos dizer, de intolerâncias alimentares está nos estudos feitos in vitro, em que se expõe, por exemplo, basófilos dos pacientes a diferentes antígenos alimentares. Então, se coloca o basófilo, se expõe o antígeno específico e se vê se esse basófilo degranula ou não. Se ele degranular a exposição de determinado alimento, o teste é considerado positivo, a gente chama isso teste de ativação basofílica, que infelizmente a gente não tem ainda na nossa prática clínica. E cada vez mais a gente vê que a interação dos alimentos ela pode ocorrer diretamente com os mastócitos da submucosa intestinal, independentemente da presença de IgE ou e muito menos de outras imunoglobulinas. Os mastócitos, os basófilos, eles têm receptores para antígenos alimentares, especialmente quando existe aumento da permeabilidade intestinal, a passagem dos antígenos para as camadas alimentares, para as camadas mais profundas do intestino, pode fazer com que esses antígenos sejam reconhecidos por esses mastócitos e promovam uma degranulação mastocítica sem que haja um efeito sistêmico, né? Então, tem vários trials que visam estudar isso, expondo a mucosa intestinal a diferentes antígenos alimentares, por exemplo, injetando determinado extrato alimentar na mucosa, tanto intestinal, quanto cada vez mais a gente tenta ver se a resposta oral, da mucosa oral, ela é representativa da mucosa intestinal e ver se existe resposta inflamatória ou não quando a gente faz essas infusões. Existem testes que a gente chama de COLAP testes, o POMP testes, são ainda testes em estudo, mas que acredito que brevemente podem nos ajudar na prática clínica a orientar a melhor dieta ou a dieta mais adequada para cada um dos nossos pacientes. E essa é a nossa missão, Barbucci. Descomplicar a síndrome do intestino irritável. Muitas vezes é pesado tanta informação, pesada tanta luz científica que a gente está tendo, mas nós temos que orientar, porque individualizar a conduta será realmente a melhor abordagem para cada paciente. Muito obrigado, meu amigo. Estamos juntos. Esse projeto que vai estar descomplicando as síndromes funcionais do aparelho digestivo ao longo de 2024. Acompanhamos junto com vocês, participem do nosso canal, venham para o quintal da Apsen. Vocês vão fazer parte desse momento da Neurogastro Nacional. Um forte abraço.